Bem-vindo ao Microcast Anti-Improviso. Meu nome é Verônica, eu sou gerente de projetos da Chá. Eu sou o Lincoln do comercial da Chá. E meu nome é Ben Martin Balik, sou estrategista de marketing digital e de agrovendas. E hoje a gente tem uma coisa bem interessante para tratar. É impossível implementar CRM no agro? Você concorda com essa afirmação, Lincoln? Olha, é bem complicado. É uma complicação assim sem tamanho. Pô, o dia a dia do vendedor da RTV, ele tá lá no campo, ele tá visitando fazenda, muitos lugares que não tem internet. Vou ter que me preocupar com o processo de CRM para estar preenchendo posteriormente. E chegar nesse ponto, muitas coisas vou acabar esquecendo e posso até perder uma venda por um detalhe que acabei passando por estar concentrado num sistema, que é uma novidade para o processo comercial. Eu vou te falar que 90% das ferramentas de CRM do agro não são CRM. São ferramentas de gestão de carteira de clientes. Por que eu falo isso? Pode olhar o teu CRM. Quando você olha o teu sistema ali, você vai ver que geralmente não tem produtor novo lá. Só tem os produtores que você já está trabalhando ou está continuando a trabalhar. Que você faz muito mais relatório de visita do que acompanhamento de um processo comercial. Quando o Lincoln fala aí que é impossível a gente implementar um CRM no agro por causa da dinâmica, eu já discordo. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o que é um CRM? O CRM, ele não é uma ferramenta. Ele é uma metodologia de processo comercial. Para começar, é isso. Tá? Quem não entendeu isso ainda, tá batendo cabeça e já tentou implementar ferramenta dentro da empresa e falhou miseravelmente em implementar um CRM dentro do agro. Porque não entendeu isso. Que CRM não é ferramenta, é método comercial. Então, vamos falar de processo comercial? Não vamos falar de processo técnico de análise de fazenda, vamos falar de processo comercial. O processo comercial é o seguinte: eu tenho um novo contato. Esse novo contato, ele precisa, a gente ter uma conversa com ele. Eu tenho uma conversa com ele, e aí eu tenho que identificar se ele tem um interesse, essas coisas. Quando ele tem um interesse, eu vou fazer uma proposta. Pode ser uma análise, depois uma proposta, mas eu preciso fazer essa análise, que é a conversa com ele. Depois, então, a análise e a conversa. Então, novo contato, uma análise desse contato, desse produtor, e uma proposta. Aí, na proposta, eu tenho o fechamento e o não fechamento. Isso é processo comercial. Você não concorda comigo, Lincoln? Que todo processo comercial vai passar por essas etapas? Com certeza, e eu penso que o agro sempre teve um processo comercial. Você acha que ter esse processo e documentar esse processo são completamente coisas diferentes? São, mas é um processo. Se a gente for pegar uma ferramenta de RP, por exemplo, eu tenho tudo documentado. Você tem documentado quando você fecha. Eu tenho comentado nos meus contatos, e quando eu vou fechar, e quando eu não fechei, e aí sim passa por um processo que tem uma gestão em cima disso, comandando as ferramentas de RP. Perfeito. O RP, ele não é um CRM. E aí que o agro começa a se confundir, a galera do agro se confunde. O RP, ele funciona já depois do processo de criar a proposta. Ele cria a proposta no RP, porque lá tem o controle do estoque, se tem ou não, precificação e tudo mais. Então, criar a proposta é no RP por causa da complexidade de venda do agro. E depois, se ela foi aprovada por crédito, então tem o crédito ainda, para quem tem que ser aprovado, que vai ser dentro do RP, e depois de aprovado o crédito, você tem o fechamento, ou seja, o faturamento daquilo, ou não faturamento daquilo, para liberar ali, para entregar o pedido. Isso aqui não é processo comercial. É totalmente diferente uma coisa da outra. E eu vou explicar. Vamos lá. Vamos pensar num novo contato. Esse novo contato, quando ele chega, você precisa só de 3 informações: nome, telefone, e-mail. Essas 3 informações são imprescindíveis e você vai ter de qualquer jeito. Para você transformar isso numa oportunidade,
você precisa de mais 3 informações. Se for agricultura, cultura, área e cargo. Qual é a função dele na fazenda? Vai te ajudar a tomar uma decisão. Beleza. Aí isso aqui é para você fazer uma análise. Se você é da pecuária, você vai colocar quantidade de cabeças, área e cargo da fazenda. Depois da análise, você vai para a proposta. Você vai entender o que aconteceu dentro da fazenda, vai entender a necessidade do produtor, e aí você vai para a proposta, que é os produtos que ele tem interesse ou que você vai recomendar para ele. Você não concorda que nada disso você preenche no RP antes da venda acontecer, antes do pedido estar na mão, a proposta dessa fase final está na tua mão? Então, isso tudo acaba sendo um gerenciamento de informações coletadas ao longo do relacionamento com o cliente. Perfeito. E isso fica sempre na mão da RTV, correto? Nem sempre. Não, esses dados, na maioria das vezes, não estão imputados sim, em lugar nenhum. Se for pegar um modelo muito antigo, né, defasado do agro, sim. Exato. Que a maioria das empresas, na verdade, operam assim. Uhum. E aí, Exatamente. eu quero que até você que está ouvindo a gente, comenta aqui embaixo. Você opera do jeito que a gente falou dentro do RP, ou você já tem um registro de nova pessoa, uma análise com essas informações e a proposta antes de lançar no RP, se você já tem esse controle. Por que esse controle é importante? Aí vem o CRM. O CRM, que é o processo, tá? Isso aqui são as etapas comerciais que sempre vai existir em qualquer lugar. Agora vem o CRM, a gestão disso. Quantas pessoas novas você evolui para uma análise? Quantas pessoas vão de análise para proposta? E quantas propostas geram fechamento? Você tem esses dados na ponta da língua, Lincoln? Esses dados, cara, teria que olhar. Agora, na ponta da língua não tem. Não tem. Olhar, fazer cálculo. E é isso que o processo permite para você analisar onde é que os vendedores estão falhando. Se é na hora de abordar a pessoa certa, se é na hora de analisar a fazenda ou na hora de formatar a proposta e fazer o fechamento. Porque essa projeção estatística vai analisar onde você tem que treinar no processo comercial e não no produto, o que está acontecendo para o vendedor evoluir e vender mais. Tanto para dentro da carteira, mas mais importante ainda do que só dentro da carteira, para fora da carteira também. Então, quando a gente fala desse processo, é um registro de poucas informações que vão te dar noção da evolução de um novo produtor até o fechamento. E é isso que diferencia um CRM de um RP, um CRM de gestão da carteira. Porque na gestão da carteira você vai se preocupar com o quê? Na gestão da carteira você vai se preocupar tamanho da área produtiva, portfólio de produtos, potencial de compra. Você não concorda que são informações completamente diferentes de um novo produtor? Exato. Então, hoje, a maioria das ferramentas do agro que se dizem CRM são gestão de carteira e não gestão de processo comercial e de relacionamento com o cliente potencial. E é aí que está o grande erro. Eu acredito que CRM tem que estar dentro da empresa. A gente chama isso de Inside Sales. E gestão de carteira tem que ser Field Sales. Está lá na porteira, lá na fazenda. Quando você tem, imagina, Lincoln, você não tem tempo, né? O RTV não tem tempo. O RTV está na fazenda, está na estrada. Foi o que você me falou, não foi? Uhum. Esse cara tem que estar preenchendo CRM ou tem que estar preenchendo gestão de carteira? Preenchendo gestão de carteira e pedido. Exato. Então, quem que tem que estar preenchendo CRM? O assistente do RTV. Nos clientes que funciona o sistema de CRM com gestão de carteira, é o RTV, gestão de carteira. O auxiliar do RTV, que não é o AT, que é um auxiliar técnico, é um auxiliar de vendas. Ele fica interno na empresa e ele pode servir mais de um RTV preenchendo CRM e acompanhando esse processo comercial dele. Sim. Imagine, em vez de você preencher CRM, você ter uma reunião de 1 hora por dia
com um auxiliar para ele fazer essa função para você. Sim. Esse auxiliar pode ter 3, 4 reuniões por dia com RTV diferentes. Ou pode ter alternâncias. Com quem que você falou? Como é que é o nome? Pegou e-mail, telefone. Você só anota ali, manda pro WhatsApp, pro cara. A hora que conectar quando chegar na cidade, ele manda tudo. Não tem problema. Você não precisa preencher manualmente. Então, você não acha que isso potencializaria o processo comercial? Potencializar, aí fechou. Perfeito. Então, olha só que interessante. Você fechar essa ponte de relacionamento e ajudar, aí, tipo... Então, é outra coisa. Então, quando eu falo... como falar o contrário. O processo comercial, ele sempre vai existir. A gestão do processo comercial, ela é completamente diferente. Porque a gestão hoje é feita no agro como meta, entender a carteira e vender e bater meta. Agora, isso não é gestão comercial. Isso é gestão da meta. Gestão comercial é muito além da meta. Gestão comercial é entender onde o vendedor falha, como eu treino essa falha e como eu faço ele performar acima da média dos vendedores. E aí eu vou para o próximo vendedor e faço a mesma coisa. E isso é um processo de gestão comercial, que é o que falta. Então, quando você olha lá, puxa, ele falou, beleza, mas o que ele falou com o produtor? Ele falou isso. Beleza, então, talvez ele precise de um argumentário melhor de vendas. Não técnico do produto, mas como ele analisa, como ele faz isso, a gente chama isso de playbook. Hoje, na tua empresa aí que você está ouvindo a gente, você tem um material da empresa, um documento do que funciona e não funciona nas vendas na tua empresa? De qual é a próxima etapa que você precisa conquistar em cada fase da jornada de compra do produtor? Se o seu time comercial não tem clareza de cada um deles e não sabe qual é a estatística média da empresa de primeiro contato para análise, análise para proposta, proposta para venda, venda para recompra na próxima safra, fidelização e etc., você não tem uma gestão de processo comercial. Você só tem uma gestão de meta. Bom, para a gente fechar aqui, eu queria ouvir de vocês dois qual que é o conselho que vocês dariam para as empresas que estão aí nesse processo de implementação, né? Primeira vez lidando com o CRM. Não é implementando uma ferramenta. É desenhando e documentando o processo, que já existe. E entender como que uma potencial ferramenta ou algo nisso podia fazer essa construção. Como aqui a gente fala de marketing digital, o contato vem, mas se vier dentro do WhatsApp e não tem um controle desses itens, você não vai conseguir criar uma cadência de tentativa de abordagem até a desistência. Você não vai ter, por exemplo, Lincoln, ou pessoa que está nos ouvindo, você sabe a média de quantas tentativas de contato você precisa fazer depois que você apresenta a proposta para o cliente, para o produtor? Vai fechar o negócio ou não? Quantas vezes você tem que tentar até desistir? Você tem clareza desse número? Isso é o que um CRM vai ajudar você a ter. Que não é a ferramenta. A ferramenta, ela facilita essa matemática. Você vai cadastrar e movimentar na ferramenta. É só isso que você vai fazer. E esses movimentos vão registrando dados. E esses dados vão dando clareza onde estão os problemas dentro do processo comercial, que já existe. Então, a ideia é, documenta uma pessoa, testa dentro do processo, funcionou? Amplia para um setor. Funcionou? Amplia para uma região. Funcionou? Amplia para o nacional ou para as regiões maiores. Depois amplia, menores, pode ser, amplia para as regiões maiores. Então, não precisa ser um processo que a gente chama de goela a down, ou seja, enfiar a goela abaixo na ferramenta e falar, agora você preenche ou tá fora. Não existe isso. É uma implementação aos poucos para ir dando inteligência e auxiliando na tomada de decisão. Envolvendo os vendedores, os RTVs, a gestão, no processo de construção, tanto do processo comercial, como na implementação de ferramenta. Porque não dá certo porque você coloca a ferramenta à frente do processo. Mas primeiro você tem o processo, depois você coloca a ferramenta, e aí qualquer ferramenta vai dar certo.
Se ela for um CRM, não uma gestão de carteira só, tá? Tem que ser CRM e gestão de carteira. Aí tem vantagem. Exatamente. Bom, se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e fique atento que toda semana tem vídeo novo no nosso canal. Um abraço e até mais.